Olá para todo mundo, seja bem-vindo, bem-vinda ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que debate temas atuais, relevantes e de interesse da sociedade. E nessa edição nós vamos falar sobre educação. A entrevista é com o presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre dois assuntos. A gente vai falar sobre a revogação do novo ensino médio, que é uma lei de 2017, e nós vamos falar também sobre essa questão da segurança dos estudantes, do corpo docente das escolas, por conta de algumas ameaças que estão surgindo em âmbito nacional e aqui em Mato Grosso do Sul também. Jaime, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação com a gente. A FETEMES e os trabalhadores de educação que agradecem a vocês por dar esse espaço democrático para a gente falar sobre o nosso dia a dia, falar sobre as nossas preocupações, as nossas pautas da atualidade. É um prazer muito grande falar com vocês da TV Assembleia. Bom, antes da gente falar sobre a lei do novo ensino médio, já que estamos com esse tema aí em todo o Brasil sendo discutido e a questão também das políticas públicas voltadas para a segurança escolar, como é que a FETEMES se posicionou em relação a essas ameaças que surgiram às escolas aqui do nosso estado? Olha, a FETEMES tem participado já de algumas audiências públicas nas câmaras municipais. Temos também, via o nosso informativo sindical, colocado nas nossas plenárias de sindicatos, essa preocupação. E a gente tem uma visão bastante ampla sobre isso, nos preocupa também, né? Mas a nossa visão é que a violência hoje, na sociedade, ela traz para dentro da escola um reflexo. Portanto, a violência não nasce dentro da escola, ela não é criada ali, ela não é um produto da relação estudantil, da adolescência e da sala de aula. É um produto da sociedade como um todo. E na nossa visão sindical, nós estamos, nos últimos 6 anos, numa cultura extremista no Brasil, uma cultura política de intolerância, né? E isso tem contribuído muito com as políticas públicas que foi realizada nesses 6 anos para que chegássemos nesse caos. Hoje está muito preocupante isso. Por exemplo, quando a gente tem uma política no Brasil de venda de armas de forma indiscriminada, armar a população para dar segurança. Isso é uma inverdade. Você arma a população, você tem mais insegurança, você ajuda a aumentar a gravidade dos conflitos pessoais. Você vê as estatísticas que o número de pessoas feridas com bala perdida no Brasil quadruplicou nos últimos 2 anos. O feminicídio também triplicou no Brasil. E a intolerância de forma geral, que o que era apenas uma discussão, uma discordância casual, agora passa a ser resolvida na base do tiro, na base da faca. Então, isso é parte também de uma política, de uma geopolítica. A gente não pode esquecer daquela cena de uma deputada correndo atrás de um cidadão mostrando uma arma, apontando uma arma. Isso, as autoridades fazendo isso influencia também no coletivo, no psicológico da coletividade. E no caso dos jovens, eles também têm muito acesso às redes sociais. E eu acredito que seja também um desafio muito grande para o corpo docente lidar com esse volume de informações que esses alunos, que esses estudantes estão tendo acesso, porque agora não são mais informações de âmbito nacional, elas vêm muitas vezes de fora do Brasil, de um comportamento que às vezes é gerado em outros países. E como enfrentar tudo isso? Nós também pensamos nisso, da mesma forma que vocês. Para concluir a primeira parte, então isso leva a uma sociedade intolerante, de querer resolver os seus conflitos na porrada, na briga. Eu acho que para combater isso nós temos que fazer uma cultura da paz. Acho que é importante. Certo. Nós discordamos de algumas autoridades que acham que tem que botar pessoas armadas da escola. Pelo contrário, tem que fazer a preventiva, tem que fazer a comunidade participar da sua escola, a comunidade conhecer os seus professores, a comunidade participar de alguns conselhos de segurança junto com as autoridades, o presidente de bairro, os pais, as mães, a PM da escola, os diretores têm que participar de algum tipo de conselho de segurança da comunidade, onde interage preventivamente a essas questões. Agora, acho salutar também as posições que o governo tomou, fazer a parte dele de
que é da segurança militar, nesse sentido de fazer rondas preventivas. Agora, acho que tem que construir, de forma geral, uma paz. Agora, vai ser inevitável a gente ter influência, e está sendo inevitável a influência da rede social, da internet. Agora, tem que ser combatido com forte aparato estatal, o submundo da internet, onde se proliferam os fake news, essas questões. Parece que hoje está saindo uma nova legislação, parece que vai ficar mais responsabilizado aquelas plataformas que divulgam, vai ter maiores critérios, mais rigor com aquelas pessoas que não produzem, mas propagam uma fake news. Então, acho que isso é importante, que é esse submundo da internet que nos preocupa. É ali que está o terror, é ali que cria o pânico, e nós queremos construir, junto com o governo, junto com a sociedade, junto com a comunidade escolar, uma cultura da paz nas escolas e na sociedade. Não adianta a gente pensar que a escola está isolada do resto da sociedade. Não está. Tem que ser junto. Sim. E eu tenho visto assim um discurso muito uníssono entre vocês a respeito da divulgação de informações. Os professores, os parlamentares ligados à educação, eu posso citar aqui o deputado Pedro Kemp, eu posso citar a deputada Gleice Jane, falando sobre a responsabilidade da imprensa na divulgação dessas informações que envolvem essas ameaças de violência nas escolas. Vocês pedem muito cuidado para os profissionais jornalistas em relação a isso, justamente para não criar ideia, né, e massificar ainda ou encorajar esse tipo de atitude. Olha, a gente tem uma preocupação realmente, mas eu acho que a gente tem um negócio bem, é uma questão, uma linha bem tênue, né, entre você cercear o trabalho da imprensa e você avaliar como está sendo feito. Nós entendemos que esse tipo de gente que se envolve nesse submundo da internet, que fica marcando data para isso, data para aquilo, comemorando isso, fazendo aquilo, ele quer realmente uma publicidade. Então, ao ponto que você, nos meios de imprensa, não divulgar, isso ajuda a combater o pânico, mas nós jamais poderemos dizer que a imprensa vai atrapalhar. Acho que a imprensa ela nos ajuda muito, principalmente para construir a política da paz. Eu acho que esse é construir um projeto contrapondo essas ideias de demarcar território do crime, né? A gente demarcar o território da tolerância, da paz, da convivência, da construção de uma democracia com saúde mental, saúde social também. E o governo do estado anunciou, né, depois de toda essa questão vir à tona, monitoramento 24 horas por dia nas escolas, efetivo policial para atender as ocorrências em 5 ou 6 minutos, né, num prazo bem curto, um sistema de inteligência justamente para observar esse movimento no entorno das unidades escolares. Tudo isso foi pensado junto com vocês ou, por conta da urgência, algo precisou ser feito e agora vocês vão também acompanhar o desdobramento dessas medidas? O Estado agiu rapidamente, sem conversar com as entidades sindicais ligadas à educação, com essa questão da parte do aparato militar, o aparato tecnológico para ajudar a monitorar as escolas na sua parte externa. Acho que isso não tem problema nenhum. Ontem nós conversamos rapidamente com o secretário de Educação e ele nos chamou para conversar sobre algumas ações que vai ser feitas dentro das escolas, como palestra, como debates. Acho que isso é importante, você trazer os pais, trazer a comunidade escolar para discutir no ao vivo, no presencial, com algumas autoridades. O sindicato vai estar participando de algumas palestras e plenárias também junto com a Secretaria de Educação, porque esse assunto interessa a todos e não só ao governo. Pegou todo mundo de surpresa, né? Então, a partir de agora, a gente tem que pensar em estratégias, justamente pensando nessa data como um marco e prevendo aí medidas para o futuro. Agora, mudando de assunto, já comentamos a respeito dessa questão das escolas, foi realizada uma audiência pública que teve um volume de pessoas assim bastante interessante, né? Muita gente, muita participação, realizada pela FETEMES, em parceria com o deputado Pedro Kemp, do PT, sobre a revogação do novo ensino médio, a Lei 13.415, de 2017, que também gerou um descontentamento por ser uma lei federal, né? Os profissionais ligados à educação questionando essa falta de diálogo na hora de construir essa lei. E eu gostaria de saber mais a respeito desse tema, até para a gente esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo.
Legal. Eu queria te agradecer vocês pela cobertura na nossa audiência pública, que foi muito legal. Nós trouxemos mais de 500 pessoas de todos os municípios do Mato Grosso do Sul, de alguns movimentos sociais também estavam presentes, que é importante. E esse é o nosso debate principal nesse primeiro trimestre de 2023, no movimento sindical da educação no Brasil inteiro. É a gente lutar, trabalhar, construir, debater os problemas que tem trazido a implementação dessa nova regra para o ensino médio no Brasil, na escola pública que nós atuamos. Muito grandes os problemas negativos que ela trouxe, e diante desse quadro, nós tiramos uma posição nacional, que o movimento sindical e os trabalhadores vão travar uma luta com o governo federal, com o Ministério da Educação, para que seja revogado essa reforma e seja feita uma nova ordem para o ensino médio. Não dá para a gente trabalhar com um modelo que nós, lá em 2017, quando as entidades sindicais, quando as universidades, quando a comunidade estudantil ficaram de fora da discussão dessa reforma, porque foi feito de forma monocrática pelo governo Temer, por medida provisória, que depois o Congresso acabou aprovando, virando lei, para implementar agora, a gente já previa que teria problemas, mas a gente não achava que teria tantos problemas. E tem enormes problemas para ser resolvido aí, tem que ser consertado. E comenta alguns exemplos com a gente do que essa lei prevê e que descontentou tanto assim o corpo docente, a direção das escolas, as próprias federações e sindicatos. Olha, o primeiro conceito forte que a gente tem debatido é o seguinte: fizeram um ensino médio enfraquecido, mais pobre, quase medíocre, para o filho dos trabalhadores que utiliza e que tem como única opção de educação a educação pública, a escola pública. Porque nós temos que ter, está na Constituição isso, que a educação ela é um direito subjetivo do cidadão. O Estado tem que oferecer. No governo do Fernando Henrique Cardoso, teve uma alteração na Constituição, diz que é um dever do Estado e da família, trouxe a família também para o dever da educação dos seus filhos. Porém, a gente entende que a gente não pode aceitar num país onde nós vamos ter dois tipos de educação: uma educação pública de menor qualidade para o filho dos mais pobres e uma educação particular, por exemplo, a privada, onde os filhos da elite ou das classes melhor abastadas possam ter uma educação mais completa. Então, enfraqueceu demais o currículo. Como que enfraqueceu? Por que enfraqueceu? Nós tínhamos até então um currículo base de 2.400 horas, onde você tinha uma formação mais completa dos alunos da escola pública, com mais aulas de filosofia, de sociologia, de química, de física, mais aulas de história, geografia, e isso eles barraram, diminuindo em 600 horas essas disciplinas. De 2.400, diminuíram para 1.800. Então, enfraqueceu o currículo. Segundo, no lugar dessas aulas, ampliaram para algumas plataformas de objetividade suspeita. Não tem base científica para alguns itinerários que foram criados. Então, você tem uma carga horária maior do que as 2.400, passa de 3.000 horas se você implementar todos os itinerários. Porém, a parte principal da formação geral do aluno foi diminuída para 1.800. Então, você empobreceu. Então, esse aluno que sai com esse currículo empobrecido, ele dificilmente vai passar no vestibular bem classificado em relação às escolas particulares. As principais universidades, que são as públicas, dificilmente os alunos da escola pública vão entrar, porque ele vai ter uma formação deficitária, em relação aos currículos básicos. E esses itinerários, que eu disse agora há pouco, que não tem nenhuma base científica com os deles, eles supostamente, pela lei, diz que vai profissionalizar esses alunos, mas não vai profissionalizar. Então, você não vai ter nenhum aluno conseguindo continuar na educação superior, por falta de referência na sua formação, porque principalmente ele vai entrar em universidades públicas, principalmente, e você também não vai ter um aluno profissionalizado, porque tem alguns itinerários, por exemplo, vou te dar dois. Um deles, o aluno aprende a fazer sabão. Eu te pergunto, vai profissionalizar em quê o aluno que aprende a fazer sabão? Está formando mão de obra para camelô, mão de obra para
segunda categoria, mão de obra barata. Essa é uma questão. A outra, você tem lá um itinerário que é chamado Bem Viver. Bom, e não tem nenhuma base curricular que foi construída pelo MEC ou pelas secretarias de educação do Estado. O professor é lotado nessa disciplina e não sabe qual conteúdo vai trabalhar. Então, quer dizer, também não vai contribuir em nada para esse aluno. E assim tem outros aí que é um absurdo. É um absurdo de itinerário que não vai se levar a nada. Mas tem hoje plataformas particulares de grandes conglomerados de empresas da educação que querem vender plataformas prontas. Isso vai desviar dinheiro da educação básica para iniciativa privada. Então, tem esses problemas aí. Outro problema fundamental também para nós, enquanto profissionais da educação, enquanto formação de professores, é a possibilidade, e agora não é só possibilidade, é concreto, você pode terceirizar até 30% das vagas de professores para pessoas de notório saber que não têm formação pedagógica para dar aula nesses itinerários. Você pega, por exemplo, um engenheiro que pode ministrar aula de reforço de matemática, mas ele não tem pedagogia, ele não tem a formação, ele está entrando numa área que não é a formação dele. Porque o professor ele é preparado já, né, na construção daquele profissional para lidar com o ensino, diretamente as formas de ensinar, para que esse aluno absorva melhor a matéria, aprenda, tenha um ensino ali eficiente, inclusive para o vestibular, como você comentou. Exatamente, você tem um engenheiro aí, normalmente os engenheiros são bons matemáticos, não tem dúvida, isso é uma formação matemática muito boa. Mas uma coisa é você ter uma habilidade matemática, outra coisa é você ter a formação pedagógica, porque a formação do aluno é conteúdo, mas é também essa relação humana e a forma que você faz isso. Isso se prepara onde? Em um curso de pedagogia de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, depende do curso que é feito pelo professor. Portanto, você tem a possibilidade hoje de terceirizar 30%. Você monta em uma escola um itinerário, vamos não formar técnica em enfermagem, que vai ter noções básicas. Na verdade, não forma, não tem nenhum diploma para ele de técnica em enfermagem, mas dá noções básicas de primeiros socorros, que você pode contratar uma enfermeira para fazer essas aulas. Numa cidade que tem uma indústria de cana, de moedora de cana, que produz álcool para combustível, você pode ter o tecnólogo lá em produtos derivados disso aí. Você pode ter um engenheiro dessa fábrica dando aula sob noção para formar mão de obra lá para aquela empresa. Então, nós entendemos que esse não é o papel da educação básica. A educação básica é a formação universal. O governo pode até oferecer, ou no contraturno, ou com outras formas, um itinerário menor e objetivo, e com uma grade muito bem debatida, e o professor preparado para isso, a direção da escola, a coordenação, e fazer de outra forma. Mas dessa forma não contribui, não melhorou em nada. Pior, o que nós estamos percebendo nas escolas, são muitos alunos, porque aumentou a carga horária, fica mais tempo na escola, mas muito tempo ocioso, uma evasão muito grande. Muito grande no ensino médio. Se você tem uma noção, no Mato Grosso do Sul, o ano passado para cá, diminuiu 25 mil alunos na rede. Grande parte deles do ensino médio, que deixaram, vão esperar depois, vão completar a idade mais velha, vai perder muito tempo, eles vão fazer o tal do EJA para recuperar o tempo perdido, porque o EJA não precisa fazer isso. Né? São alunos que tinham que estar na escola, né? Que tinham que estar estudando, então ele vai tinham que encerrar o ensino médio. Vai fazer outra coisa agora, e quando ele completa, porque ele não pode fazer o EJA de ensino médio com menos de 18 anos, ele vai esperar ter 18 anos para fazer em 6 meses o EJA, porque ele teria uma formação completa em 3 anos. Então, todas essas problemáticas nós estamos trazendo para o debate. Então, e acho que tem que retomar toda essa discussão. Mas o governo está implementando ainda, mas já tem muitos estados como o nosso que já antecipou, implementou, e os problemas são enormes. Jaime, para a gente finalizar, falando ainda sobre esse tema, nós tivemos audiência pública aí recentemente. O que ficou decidido? Você sentiu também um apelo grande por parte de outros estados da federação? Você acha que Mato Grosso do Sul está empenhado, mas a gente tem outros exemplos aí com força, até em termos de número de parlamentares no Congresso, também discutindo isso, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente tem Minas também. Como é que você sentiu esse movimento no resto do país?
Olha, esse movimento está forte, muito forte. Nós temos uma confederação, que é a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Ela, desde janeiro, já vem preparando essa luta nacional. Nós já tivemos agora, no mês de março, uma reunião junto com a direção da CNTE, com todos os parlamentares ligados à área da educação em Brasília. Então, há uma bancada de parlamentares também conosco, propondo essa revisão, essa revogação aí, colocar um novo projeto para o ensino médio no Brasil. Nós estamos construindo a audiência que foi feita aqui, por nós, chamada pela FETEMES e o deputado Pedro Kemp pela Assembleia, vai ser realizada em todos os estados do Brasil, todos os estados, puxado pelo movimento sindical, em parceria, e é um objetivo nosso, ter a parceria dos parlamentares conosco. Aqui no estado, nós teremos outras audiências públicas. Na semana que vem, nós teremos uma audiência pública na Regional de Dourados também, puxada pelos vereadores. Nós queremos que as câmaras municipais também se envolvam nisso. Ao final daquela conferência, daquela audiência, nós tiramos um documento norteador. Esse documento nós estamos protocolando aos secretários, ao governador, ao presidente da Assembleia, aos presidentes das câmaras municipais aqui no Mato Grosso do Sul, e no Brasil inteiro, do dia 24 a 28 de abril agora, daqui a 2 semanas, nós vamos estar realizando a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, onde nós teremos debates de vários temas relativos à educação pública, e no dia 26, há uma grande mobilização em torno desse tema, da revogação do ensino médio. No dia 26 de abril, uma mobilização nacional sobre isso. Já há um desdobramento no MEC que suspende parte da implementação, mas isso ainda não altera quase nada. O que nós queremos é conscientizar, fazer com que o novo ministério, o novo Ministério da Educação, com o novo ministro hoje desse governo, que chegou ao poder esse ano, que ele possa rever essa política. Como nós também temos outros pedidos ao MEC, mas esse é um deles. E esse é o principal. O que nós queremos também é que o MEC revogue o tal da Escola Cívico-Militar, que é um projeto que não nos interessa aos trabalhadores de educação, não interessa à sociedade brasileira, a Escola Cívico-Militar. Tá certo, então eu quero agradecer pela sua participação, por tirar as dúvidas, por trazer aqui as discussões da TV Assembleia, 2 temas importantes para o segmento da educação, deles com relação à segurança nas escolas e o outro sobre o ensino, sobre essa lei do novo ensino médio, e explicando o descontentamento de vocês, para que também a gente possa entregar para a sociedade com respaldo as explicações das classes, dos sindicatos, dos trabalhadores estarem reivindicando tudo isso. Então, agradeço a participação com a gente, já deixando o nosso canal aberto para retornar, para a gente debater outros temas, viu, Jaime? Obrigada mesmo. Olívia, muito obrigado a vocês, obrigado à casa, e um abraço a todos vocês. Eu acho que é isso que nós precisamos, debater bastante e chegar num consenso. O consenso não é esse ensino médio que nós temos hoje, não. Esse aí é o dissenso. Tá certo, seja sempre muito bem-vindo, Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, já convidado para voltar. Obrigado. Obrigado, Lívia. E esse foi o programa Perspectiva da TV Assembleia, falando dessa vez de educação. Voltamos num próximo programa com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.